Galera, a gente está vendo a Era Vargas dentro desse contexto histórico do nono ano, né? No nono ano a gente estuda todo o século XX e um pouquinho do século XXI, mas a gente não estuda muita coisa do século XXI, não. A gente estuda os nossos governos, né, brasileiros, que já tivemos aqui no século XXI, e aí é o governo FHC, o final do governo FHC, na verdade, né? Governo Lula, governo Dilma. A gente vê isso lá no quarto bimestre, né? E um pouco do governo do Michel Temer. Bolsonaro não, que é o governo que está acontecendo. A gente nunca estuda em história governos atuais ou fatos históricos atuais. A gente sempre estuda em história aquilo que aconteceu um pouco no passado para tentar compreender um pouco o presente, né? E um dos principais presidentes da nossa história foi Getúlio Dornelles Vargas, né? Getúlio Vargas, que governou o Brasil ao todo por 19 anos. No primeiro momento foi por 15 anos, de 30 a 45, e depois, em 1950, ele retoma o poder no Brasil, governando até 54, quando ele vai cometer suicídio. Então, ao todo, 19 anos que Getúlio Vargas foi o presidente do Brasil. E é de responsabilidade de Getúlio Vargas muitas das conquistas trabalhistas e históricas que nós temos no país. Inclusive para as mulheres, na questão do sufrágio, do voto, né, que as mulheres podem começar a votar a partir da Era Vargas. Bom, por que a segunda fase do governo Vargas se chama governo constitucional, galera? Porque, como diz bem a palavra, vem de Constituição. Antes o governo, a primeira fase era governo provisório, porque não tinha uma Constituição que rege o país. Numa república, num país, num sistema político, né? Uma Constituição é o código de leis do que pode e o que não pode ser feito dentro do contexto político daquele país, do que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, a Constituição é que dá a legitimação de um governo, e faltava isso ao governo de Getúlio Vargas, ser legitimado através de uma Constituição. Por isso que, então, em 33 vai ser convocado uma Assembleia Constituinte que vai votar uma Constituição nova para o Brasil, para dar plenos poderes a Getúlio Vargas. Algumas coisas importantes, então, que nós vamos ter nessa nova Constituição que é promulgada no Brasil em 1934. Né? O voto feminino para as mulheres que exercem função pública remunerada, ou seja, as mulheres que trabalhavam poderiam votar. Logo, a gente ainda não era totalmente livre o voto feminino, somente aquelas que exerciam alguma função pública nesse sentido, né? Também vamos ter a obrigatoriedade do voto para todas as pessoas do público masculino com 18 anos em diante. Então, a partir de 18 anos você era obrigado a votar, como é até os dias atuais, 2020, tá bom? Hoje em dia nós temos os votos facultativos, que é de 16 a 18 anos e acima de 65 anos. Mas de 18 a 65 anos de idade, o voto ele é obrigatório, tá bom? E também a Constituição de 34 vai estabelecer um ensino primário gratuito, ou seja, um sistema público de educação. Naquele período era só o primário, que é o nosso ensino fundamental. Então, a Constituição de 34 ela vai ser responsável também por eleger de forma indireta Getúlio Vargas para o cargo de presidente. Cargo esse que ele já exercia, de presidente do país. Só que agora ele vai exercer de forma legal, né, através de uma Constituição. E aí, essa Constituição falava que ele poderia governar o Brasil por 5 anos, tá bom? Aliás, desculpa, por 4 anos, e aí depois de 4 anos não teria uma reeleição, teria que se ter novas eleições e se eleger um novo presidente. Só que a gente vai ver na próxima aula que Getúlio Vargas não entrega a presidência do Brasil. Ele, inclusive, cria um golpe político para permanecer na presidência do Brasil naquele período, tá bom? Bom, o que vai acontecer então? Dentro do contexto, né, dessas eleições que o voto feminino que a Constituição de 34 vai liberar, nós vamos ter a eleição da primeira mulher como deputada federal do Brasil. Esse título pertence a Carlota Pereira de Queiroz, a primeira mulher da história do Brasil ser eleita como deputada federal. Tá bom? Então, ou seja, é somente na década de 30 que nós vamos ter a primeira mulher como deputada, exercendo alguma função pública no país, que vem através do processo de eleição, que nós não tínhamos tido antes na história do Brasil. Né? Então, é um fato, um marco importante. Né? E aí vai ser várias décadas depois que nós vamos ter a primeira presidente mulher do Brasil, que foi quem? A primeira e única que nós tivemos. Isso mesmo, a primeira e única que nós tivemos, Dilma Rousseff, né? Então a gente vai levar muitas décadas ainda para as mulheres alcançarem outros cargos políticos no Brasil. Hoje em dia já tem várias governadoras, várias governadoras não. Acho que só tem uma, né? São poucas ainda governadoras, mas prefeitas tem muitas, senadoras tem muitas, deputadas tem muitas, vereadoras tem muitas mulheres, né? E por que é importante a gente destacar isso? Porque você geralmente vai ter a criação de leis
para o público que está criando essas leis. Se o Congresso ele majoritariamente ele é masculino, logo vai ter leis que beneficiam mais os homens do que as mulheres. Com as mulheres chegando no Congresso, chegando cada vez mais no Congresso, começam-se a ter leis que beneficiem cada vez mais as mulheres. O marco disso, por exemplo, é a Lei Maria da Penha, que vai proteger a mulher da violência doméstica, né? Só foi criado graças à quantidade abundante de mulheres no Congresso, que vão se unir para tentar frear um pouco essa violência doméstica que as mulheres sofriam e sofrem bastante até os dias atuais. Então é um mecanismo, assim, quando a gente fala de paridade na política, mais mulheres, mais negros, mais pessoas de outros grupos políticos dentro do Congresso, é para você fortalecer democraticamente o Brasil. Você ter leis certas que beneficiem em cada um dos grupos políticos no Brasil. Bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém ligou o microfone? Não, né? Tá. Prosseguindo então, galera. Voltando à Era Vargas, década de 30. Nós vamos ter aí, com a Primeira Guerra Mundial, o final da Primeira Guerra Mundial, o surgimento dos regimes autoritários no mundo, nós vamos ter uma radicalização política no Brasil. Dois grupos políticos vão ser formados, vão ser criados no Brasil. Do lado direito, né, a direita na política, vai ter a Ação Integralista Brasileira, AIB, e do lado esquerdo nós vamos ter a Aliança Nacional Libertadora, ANL. O lado direito conversava muito com a tendência fascista, os regimes autoritários da Europa, né? Fascismo, nazismo e todas aquelas ideias que a gente já debateu nas aulas anteriores de história. Do lado esquerdo, nós vamos ter a Aliança Nacional Libertadora, que vai defender as ideias socialistas e comunistas também aqui no Brasil, que estava surgindo com a União Soviética. Então a gente estava tendo essa dualidade no Brasil. O Brasil ainda ele não era pluripartidário como ele é hoje. Hoje em dia nós temos diversos partidos políticos. Não foi sempre assim na história do Brasil. Isso é um evento, na verdade, é atual, contemporâneo do Brasil. É da década de 80 para cá que tem o surgimento desses vários partidos políticos no Brasil. Até a década de 80, o que se tinha muito no Brasil é sempre a existência de 2, ou no máximo 3 partidos políticos, que geralmente juntava a galera toda que pensava uma coisa. Por exemplo, se você era de esquerda, todo mundo que era de esquerda tinha que fazer parte da ANL, Aliança Nacional Libertadora. Se você era de direita, todo mundo que era de direita pensava conforme a direita, tinha que fazer parte da Ação Integralista Brasileira naquele período. Mas é claro que tanto de um lado quanto de outro nós vamos ter erros substanciais, né? Vamos ter crimes, como tudo mais, até porque vão defender coisas que, assim, não são muito normais num sistema político natural no Brasil. Tanto que, por exemplo, os integralistas, eles conversavam tanto com as ideias fascistas e nazistas, que até a saudação que eles faziam nas ruas se parecia muito com a saudação que as pessoas faziam a Adolf Hitler na Alemanha, né? Saudando o Führer, que era a figura de Hitler, né? Então, levantando sempre o braço esquerdo de forma a apoiar e manifestar esse apreço por esse sistema político. Oi, alguém ia fazer uma pergunta? Me explica esse negócio do lado esquerdo. Qualquer pessoa que estiver do lado esquerdo tinha que obrigatoriamente seguir Se você quisesse exercer alguma função pública, quando você queria manifestar a sua posição política, entendeu? Ah, sim. Se eu quisesse ficar dentro de casa, sem me interessar por nada, não tinha que fazer parte, não, de nada, entendeu? Não tinha que ficar quieto na sua, trabalhando bonitinho. É quando você queria fazer uma representação política, manifestar alguma coisa, é que você obrigatoriamente tinha que fazer parte, porque senão você não ia ter voz, não ia ter alguém para te apoiar, entende? Ah, entendi. Beleza, então. E aí, então, nesse contexto político, nós temos a direita com a Ação Integralista Brasileira e a esquerda com a ANL. A esquerda conversando com o socialismo e o comunismo e a direita conversando com o fascismo europeu, principalmente os regimes de Hitler e de Mussolini, tá bom? Bom, essa radicalização política ela vai ser fortalecida com a chegada de Luiz Carlos Prestes à presidência da ANL, né? A ANL ela vai ser criada em março de 35, então vai ser criada depois da Ação Integralista Brasileira. E aí eles vão juntar na ANL ideias antifascistas, ou seja, de você tentar contestar, tentar acabar com o fascismo que tentava entrar no Brasil com a Ação Integralista Brasileira. E aí fascismo, a gente está falando de regime autoritário, que é quando a figura do presidente manda e desmanda, até não querer mais dentro de um sistema político nacional dentro daquele país. Tá bom? Então, logo a ANL vai defender essa política anti-imperialista, antifascista, defendendo mais a estatização das coisas dentro do Brasil. O governo brasileiro tem que tomar as rédeas das empresas, das indústrias, comandar tudo mais. Isso é uma ideia do socialismo empregado, né? Assim que as ideias do socialismo
vai empregar nesse sentido, tá bom? Getúlio Vargas, que estava vendo que a ANL estava ganhando força, vai declarar que a ANL ela é ilegal. Qual é o objetivo do governo Vargas em fazer isso? Tornando a ANL ilegal, ele estava tentando conter a oposição ao seu governo. Era somente a ANL que estava criticando, que estava questionando a figura de Getúlio Vargas no poder do Brasil. Logo, ao torná-los ilegais, ele vai tentar frear a sua oposição ao seu governo, né? Só que a ANL ela não vai ficar de braços cruzados, né? Então eles vão tentar tomar o poder no Brasil com a chamada intentona comunista. Tem um nome engraçado, né? Mas é esse nome mesmo. Intentona comunista, que é o quê? A tentativa de assumir o poder político do Brasil. A ANL tentando assumir o poder. Como é que eles vão fazer isso? Eles vão se juntar, vão formar uma aliança com o Partido Comunista Brasileiro e com a liderança de Luiz Carlos Prestes, decorem esse nome, é um dos nomes políticos importantes da década de 30 no Brasil. Luiz Carlos Prestes vai liderar a ANL e o PCB nessa tentativa armada de derrubar o governo de Vargas e assumir o poder político no Brasil, tá bom? Luiz Carlos Prestes, ele meio que adotava as ideias marxistas, socialistas, que a União Soviética estava tentando pregar no mundo, né? Assim como os Estados Unidos exercem a sua influência política no mundo, a União Soviética, no mesmo período, tentava fazer a mesma coisa, também exercer sua influência política no mundo. Então, decretar regimes, partidos, países que adotassem o socialismo. Na América, eles vão conseguir isso com o objetivo lá em Cuba, né? Em Cuba, nós vamos ter os irmãos Castro, Fidel e Raul Castro, eles vão decretar no Brasil, no Brasil não, desculpa. Fidel e Raul Castro, eles vão decretar em Cuba um sistema, vão tomar o poder e adotar um sistema comunista no regime político daquela ilha, né? Aqui no Brasil, a ANL e o PCB queriam a mesma coisa, tentar assumir o poder do Brasil e decretar a adoção de um sistema comunista, né? Vão ter êxito? Não, não vão ter êxito. Eles vão ser facilmente reprimidos, né? Luiz Carlos Prestes e a ANL, eles queriam tomar 3 regiões, né, 3 bases militares no Brasil. Natal, Recife e Rio de Janeiro, né? São 3 epicentros políticos importantes. Aqui só faltava São Paulo, né? Que aí fechava, né? Os grandes centros do Brasil naquele período. Só que eles vão ser reprimidos facilmente nessas 3 regiões, tanto em Natal quanto Rio de Janeiro e Recife, eles vão ser reprimidos e essa tentativa comunista de assumir o Brasil, de assumir o poder político, de tirar Vargas do poder, vai fracassar, né? Só que quem vai sair ganhando nessa jogada vai ser o próprio Getúlio Vargas, porque além de frear essa tentativa comunista de assumir o poder do Brasil, Getúlio Vargas vai utilizar essa tentativa dos comunistas de assumir o poder do Brasil, vai usar essa tentativa para continuar no poder do Brasil. Lembra, a Constituição de 34 dizia que em 38 deveria ter umas novas eleições para eleger um novo presidente para o Brasil. Então, estava acabando o mandato de Getúlio Vargas no Brasil e ele teria que passar o governo para alguém, porque não poderia se reeleger. E aí Getúlio Vargas vai utilizar isso para continuar no poder. É assunto que a gente vai ver um pouco na próxima aula, que foi o plano Cohen de Getúlio Vargas. Bom, com a desmantelação, né, da rebelião da intentona comunista, né, o governo vai reprimir então, de forma violenta os seus opositores. Vai prender Júlio Prestes, né, Júlio Prestes não, Luiz Carlos Prestes, vai prender ele, e vai prender a sua esposa, Olga Benário Prestes, né, que era uma alemã judia. Ou seja, alemã judia, uma pessoa judia, nesse contexto da década de 30 na Alemanha, era uma pessoa odiada entre os alemães. Tem que lembrar não, né? Eu vou explicar para vocês ainda. Mas nesse contexto político, lá na Alemanha, nós estamos tendo a tentativa de arianização da população alemã. Ou seja, você vai tentar tornar a população alemã o mais legítima possível. O que isso quer dizer? Você vai tentar excluir, matando ou expulsando da Alemanha pessoas que não são alemãs legítimas, ou seja, pessoas de outras nacionalidades, principalmente poloneses e tudo mais, pessoas de outras religiões. Então, se você não fosse católico, você também era condenado. Então, se você era cigano, se você era judeu, principalmente judeu, você era condenado à prisão, ao exílio ou, em muitos momentos, à morte mesmo nos campos de concentração. Mas isso a gente vai ver melhor na aula sobre a Segunda Guerra Mundial, o que foi o Holocausto e o que eram os campos de concentração. Mas é bom dizer que a esposa de Luiz Carlos Prestes no Brasil era uma alemã judia. O que Getúlio Vargas vai fazer? Vai prendê-la também aqui no Brasil e vai enviá-la como presente, né, para Adolf Hitler na Alemanha. O que Hitler vai fazer com a Olga Benário? Vai mandar ela para um campo de concentração. Ela foi grávida, né, foi presa grávida de Luiz Carlos Prestes.
a filha deles nasceu lá na Alemanha, né, num campo de concentração, e aí foi tirada da mãe, assim que nasceu, depois que passou o momento de amamentação, foi tirada de sua mãe, e ficou sob a tutela do governo da Alemanha a criação dessa menina. E aí começou uma campanha política no Brasil, da mãe de Luiz Carlos Prestes e do próprio Luiz Carlos Prestes, para que o governo alemão enviasse essa criança para o Brasil. E teve êxito, né? Essa criança hoje se chama Anita Leocádia Prestes. Ela é minha colega de profissão, ela é professora de história, é historiadora, só que ela é professora universitária lá no Rio Grande do Sul, especialista muito na história de seus pais, né? Como seus pais são personagens históricos políticos importantes no Brasil, então ela é a grande especialista no Brasil sobre essa história toda da intentona comunista, de Luiz Carlos Prestes, da tentativa dos comunistas de assumir o poder no Brasil, tá bom? Olga acabou sendo morta, tá bom? Na Câmara de Gás, na Alemanha, né? Como, infelizmente, vários judeus naquele período tiveram o mesmo fim, tá bom? Bom, aqui está acabando, então, o governo constitucional de Vargas. Acaba com a tentativa dos comunistas de tomar o poder político no Brasil, e aí isso vai ser o estopim, vamos dizer assim, né? A ideia que Getúlio Vargas vai ter para continuar no poder no Brasil. Ele vai utilizar essa tentativa dos comunistas de assumir o poder no Brasil para continuar no poder do Brasil. Falar, estão tentando tirar a gente do poder, estão tentando tomar o poder à força do Brasil, utilizando armas, guerra civil e tudo mais. Então, o melhor para o Brasil é que a gente permaneça no poder. Então, na próxima aula, a gente vai ver o que foi esse último período histórico da Era Vargas, o chamado Estado Novo, que foi a ditadura. Getúlio Vargas vai fortalecer, vai ficar ainda mais autoritário, vai parecer cada vez mais com Adolf Hitler e com Mussolini na Alemanha, só que governando o Brasil nesse sentido, tá bom?